Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Palhato Terapia Integrada. Agora eu também participo de um outro canal que se chama Olhar para Si. E aos que me vêm aqui, eu convido também a acessarem esse canal, curtirem, seguirem, comentarem e compartilharem. Esse canal ele foi desenvolvido numa parceria, num projeto com a Lise, uma amiga querida que eu conheci na minha formação em compreensão sistêmica, da parte sistêmica, constelação familiar, no ano de 2022, e ali em 2023 nós fomos nos aproximando, e eu fui passar com ela ali como sua cliente, paciente, e aí as coisas foram movimentando, e dentro de um contexto do autoconhecimento, do autocuidado, do olhar para si, para depois o outro, até porque, como o próprio Jesus Cristo fala, ame ao próximo como a ti mesmo. E disso eu posso transbordar e oferecer para as pessoas aquilo que eu tenho de melhor e aquilo que eu posso entregar para elas. E aí esse projeto ele nasceu justamente porque nós estamos nesse mesmo timing, por assim dizer, no mesmo tempo, e também nesse movimento há anos do autoconhecimento e de trazer transformação para as nossas vidas. Então, desse transbordar, desse misto ali de formações que nós temos, tanto pessoal quanto profissional, nós nos unimos e fizemos esse projeto. É claro que eu vou continuar aqui com o meu canal, alimentando ele também, trazendo novas percepções, perspectivas para vocês. E lá vai ter ali o que se chama videocast. Então, nós vamos também levar convidados para que possamos agregar e falar mais sobre esse movimento do olhar para si. E aí, nesse vídeo, além de fazer esse convite, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Lá eu vou deixar um dos episódios, inclusive, é sobre a minha história pessoal. Claro que vai aprofundando, é impossível num episódio falar como que foi todo o crescimento, desenvolvimento, até mesmo as dores e assim. Então, aqui eu vou contar um pouquinho para vocês também, de forma resumida, ok? E para que vocês possam aí também estar antenados. Eu sou a Aline Palhato, eu tenho 38 anos, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, sempre morei por aqui, trabalhei por aqui, nunca mudei de cidade, mas mudei de alguns bairros. Eu sou a filha do meio do casamento do meu pai e da minha mãe, eu tenho uma irmã mais velha, um irmão caçula. O meu pai tem filhos também de outras mulheres, esposas. E dentro da minha família eu tenho uma ancestralidade ali misturada, espanhola, italiana, portuguesa, e sendo de Sorocaba, inclusive, tem essa raiz. Sorocaba, para quem não sabe, é a segunda maior colônia de espanhóis aqui no Brasil. E olha lá, vem a Luna aqui para acompanhar a gente, tá fortalecendo a nossa história, fortalecendo a casa, fortalecendo a história. Cachorro é assim, acontece. E aí eu fui me formando dentro dessa família, tive dinâmicas e contextos relacionados à forma como essas pessoas viam a vida, como elas enxergavam e criaram seus referenciais, também com suas lutas, com seus desafios, com suas perdas e também com as suas alegrias, com o fortalecimento e levando a vida à frente, mesmo com as ocorrências que eles vivenciaram. E eu vim aí de um lar, eu falo que comum, normal, dentro de uma cidade de um interior. Hoje Sorocaba é muito grande e nem dá para mencionar como é que era quando eu nasci, mas assim, vim com alguns contextos, como todo ser humano, passando ali pelo bônus e pelo ônus. Então, essa mistura que foi me formando também trouxe alguns danos, assim como alguns
bônus, eu ia falar ali de novo danos. E olha só que interessante. Todo o dano no ser humano, ele vai trazer uma estratégia de sobrevivência. E essa estratégia de sobrevivência, ela vai nos dar, inclusive, talentos. Então, estar aqui falando com vocês hoje, até mesmo quando eu estou dando uma aula, ensinando ou atendendo os meus clientes, eu estou usando muito dessas estratégias que vieram através das dores que eu vivenciei. E por muito tempo, por conta dessas dores, viver presa aos padrões, ao passado, eu desenvolvi a ansiedade e a depressão. E foi muito difícil, e as terapias foram me ajudando a sair desse movimento que me causava um vazio muito profundo, um vazio grande, e também a vida ficava acinzentada. A minha vida não tinha cor. E aí o que acontecia? Aquilo ficava impregnado em mim. Ansiedade, depressão, aquela pulsão de morte, não querer cuidar, não querer olhar, até que, pelo despertar ali da reflexoterapia, há mais de 18 anos atrás, eu comecei essa jornada propriamente dita. E aí fiz transição de carreira, eu sempre quis ser da saúde desde criança, mas fui parar em administração, banco, pelas circunstâncias da vida, por aquilo que foi necessário, mas aquela pulsação pelo ser humano, pela saúde, por essa conexão, já vinha de muito cedo. E aí eu fui e resgatei isso fazendo a fisioterapia e tantas outras formações que vieram. Vou citar algumas delas para vocês. Eu fiz a físio, me formei como reflexoterapeuta, depois ali eu fiz a quiropraxia com ferramentas, psicossomática, na parte ainda corporal, o pilates, vim com a compreensão sistêmica e dentro da compreensão sistêmica abre um leque para constelação familiar, que é uma terapia breve, onde a gente olha para o trauma do passado, traz o cliente para o presente, para que ele possa começar a projetar o futuro dele, para ele vir para a realidade, de fato, para poder se desenvolver. E dentro desse processo, dessa formação que eu fiz, eu vim trazendo outros recursos, por exemplo, a questão ali da camada de personalidade, eu já conhecia os traços de caráter, análise corporal, que o pessoal já fazia, porque eu aprendi nos módulos de psicossomática. Então as coisas foram acontecendo e agora eu estou caminhando profundamente na parte dos traumas, onde eu vou fazer um curso sobre manejo do trauma. E já tinha noções básicas de psicanálise, então tudo isso foi trazendo recurso primeiro para mim, para depois para o outro. E aí, nesse meio tempo, porque eu estou resumindo aqui para vocês, o que aconteceu? Eu fui também olhar para a minha espiritualidade, olhar para o meu corpo, sair de fato dessa zona da ansiedade e da depressão, porque depressão e ansiedade são estados, não são coisas que você simplesmente é, porque na verdade você não é nenhuma delas. Você está ansiosa, ansioso, está depressivo ou depressiva, então existe sim uma grande possibilidade e é real sair desse aprisionamento das emoções e da mente, como eu já fiz. Então, para transbordar tudo isso que eu estou contando para vocês, veio o canal junto com a Lise, mas também a criação do meu método de trabalho, que é o equilíbrio 100, corpo, emoção e mente. Então, é o foco direcionar as pessoas a saírem dessas condições, principalmente ansiedade e depressão, mas eu acabo trabalhando com outras questões também, porque isso tudo envolve autoestima, amor próprio, a questão do ambiente que a pessoa está vivendo, a forma como ela se enxerga, que é a autoimagem, crenças limitantes, padrões de repetição e assim por diante. Então, dentro desse método, eu desenvolvo um trabalho que justamente eu fui ali coletando das técnicas, das formações que eu vivenciei e aprendi,
que funcionaram e estou colocando numa medida para que também possa transformar a vida dos meus clientes, daqueles que vêm a mim procurando esse resgate da conexão, sabe? Esse movimento de olhar para si mesmo e se reconectar. Diante desses 10 minutos que eu estou falando aqui com vocês, eu quero, além de convidar lá para o canal e manter nesse aqui, falar da minha formação, fazer esse convite para que vocês olhem para vocês. Dentro desse método, inclusive, eu ampliei o meu tipo de atendimento. Antes eu fazia só atendimento presencial. Agora eu estou fazendo atendimentos online e também abrindo mentoria e workshop em grupo, até porque isso também vai enriquecendo com as experiências. Até fiz um workshop recentemente, em abril, aqui em Sorocaba, fiz presencial e agora estou aqui já definindo para ir para o digital, para ampliar isso. O conhecimento, para mim, é o que transforma. E isso me transformou. Então eu tenho certeza que eu tenho muito a agregar e enriquecer para outras pessoas, para que elas possam sair de condições que às vezes elas acreditam que é impossível. Onde um ser humano chegou, todos são capazes de chegar. Claro que respeitando a sua individualidade, o seu processo, a sua característica, as suas características e personalidade. Mas sim, todos podem chegar onde um outro ser humano chegou. Então, vamos dar meia volta em algumas questões e reconhecer a nós mesmos, a força da nossa história e daquilo que nós podemos entregar e servir a vida. Eu vejo vocês no próximo vídeo nesse canal. Um abraço!